onde está a atividade. Eu vou estar fazendo aqui um resumo, né, do que a gente viu. Bom, a gente viu na semana passada a função afim, né? Quando você dá uma olhada no seu Google Classroom, na aba Atividades, no tópico Matemática, no dia 10/9, e é muito importante colocar a data, porque depois, para você buscar a aula daquele dia, né, daquele conteúdo, então é legal você colocar a data, tá bom? A gente viu, né, durante a aula, a definição da função afim, correto? Que é toda função de R em R será função afim quando puder ser escrita na forma, aí tem uma lei de formação, né? F de x é a mesma coisa que y, igual a ax mais b com os coeficientes a e b pertencendo ao conjunto dos números reais. E durante a aula eu fui e expliquei cada detalhe, né, dessa definição, que é muito importante, certamente vai estar na prova, tá bom? Bom, esse R em R aqui, só para recapitular, significa que o primeiro R aqui é o nosso conjunto de partida, né? É o domínio, tá bom? O outro R é o meu contradomínio, são as possibilidades de correspondência, né? A gente tem na nossa lei de formação uma situação muito importante, né? Que é o x elevado a 1, que caracteriza uma função do primeiro grau, né? Chamada de função afim, tá? Então, o expoente do x ali é 1. E a nossa lei de formação é bem parecida com uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Ax mais b, com a e b pertencendo, então, ao conjunto dos números reais. A gente viu o conceito de domínio, contradomínio e imagem, né? Domínio é o ponto de partida, são os valores que a gente vai estar utilizando em x, né? Também a gente pode pensar dessa forma. O nosso contradomínio são as possibilidades de resposta e a imagem é o que de fato está sendo correspondido, né? Que a gente também pode chamar de y. Então, no probleminha aqui do exemplo, né, ele deu um conjunto para a gente, ó, inicial, que a gente vai chamar de domínio, que é o x, tá vendo? Quando a gente montou a tabela, a gente colocou os elementos do conjunto, ó, na coluna do x, correto? O nosso B, no exemplo, foi o contradomínio. Então, as respostas estarão aqui dentro, né? E a nossa imagem foi o resultado que a gente encontrou para y utilizando a fórmula, a lei de formação, né? Então, para cada um aqui, para cada valor de x, a gente utilizou a lei de formação e buscou um único valor de y, né? Isso gerou para a gente um par ordenado, x menos 2 e y menos 5, menos 1 e menos 2, 0 e 1. A gente montou, então, os pares ordenados e depois passamos para o plano cartesiano, né? A gente tem dois eixos, o eixo x, que vai estar horizontal, e o eixo y, que vai estar vertical, né? Nosso ponto de origem é o zero, a intersecção aqui das retas, né? Dos nossos eixos, e aí a gente vai ter o seguinte, ó, no x para a nossa direita positivos, né? Para a nossa esquerda os negativos, y para cima positivo, para baixo negativo. E a gente conectou aqui, ó, ligamos os pares ordenados, né? Menos 2, ó, era o x da tabela, com o y, que a gente aplicou a lei de formação, encontramos o y menos 5. Ó. Então, a gente fez a conexão, né, de cada um, menos 1 com menos 2, e no vértice, que é a quina, aqui ó, a gente marcou um pontinho. Quando for 0 e 1, a gente vai estar sempre marcando no número, diferente de 0, tá? Então, 0 e qualquer outro número, a gente marca no número, tá? A gente só vai marcar o pontinho no 0 quando for 0 e 0. Então, 0 e 1, marcamos o pontinho no 1. Aí vem seguindo, ó, 1 e 4 e 2 e 7. Depois que a gente montou, né, os pares ordenados e marcamos aqui os vértices, a gente fez o desenho da reta, né? E a gente classificou essa reta como uma reta crescente. Por quê? Vai estar no caderno de vocês, né? A nossa análise aqui da classificação dos gráficos. Quando o nosso coeficiente A é o que acompanha x, está vendo aqui? Ó, 3x, o 3 está positivo. Ó, A é o que acompanha x. Quando A for positivo, a nossa reta vai ser crescente, ó, sempre de baixo para cima, tá bom? Da esquerda para a direita.
Quando o nosso A for negativo, observa aqui, ó, menos x é a mesma coisa que menos 1x. Então, esse menos 1 aqui do A está negativo, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, o desenho da reta decrescente, tá? Sempre lendo da esquerda para a direita. Quando a gente não tem o A, nessa lei de formação que ficou faltando, até comentei durante a aula, né? É o y igual a menos 3. A gente marca o pontinho no menos 3, que é o y igual a menos 3, e montamos, então, uma reta paralela ao eixo x, né? E essa reta a gente não vai classificar nem como crescente, nem como decrescente. Ela vai ser uma reta constante. Bom, esse foi o conteúdo que a gente viu. E a proposta da atividade, então, né, vamos dar uma olhada aqui agora. Data de hoje, dia 15/9. Teremos as aulas aí para poder fazer essa atividade, tirar dúvida, né? Fazer o desenho do gráfico, a tabelinha. Então, está dizendo o seguinte, ó, copie no caderno e resolva, envie uma foto da atividade feita. Então, assim que vocês terminarem, envie, por gentileza, uma foto da atividade feita, né? Que está valendo ponto, ok? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte, ó, nossa lista 1 de entrada, né? De exercícios, então, da função afim. O número 1 está pedindo o seguinte, ó, defina a função afim. Então, está pedindo a definição. Qual é a definição? É toda função de R em R que pode ser escrita, tá? Coloca isso aí que isso vai estar na prova, tá bom? Importante o aluno saber a definição. Número 2 está pedindo o seguinte, ó, esboce o gráfico das funções a seguir e classifique-as em crescente, decrescente ou constante. E observa que eu tenho aqui, ó, né, 10 linhas para cada. E a gente tem aqui 3 leis de formações, né? A gente vai ter que, então, fazer o gráfico para cada uma, né? E é necessário fazer, galera, a tabelinha para a gente poder encontrar os pares ordenados. Depois ligar esses pares ordenados no plano cartesiano, por último, marcar a reta e observar, né, se ela é crescente ou decrescente, tá bom? Passo a passo é esse. Só que olha o que acontece nesse exercício aqui, ó. Ele não dá para a gente o ponto de partida. Observa, ele só pede para montar o gráfico. Ele não deu aquele conjunto A do exemplo que eu comentei, né? Ele não deu o conjunto A e nem deu o conjunto do contradomínio, né? Quando isso acontecer, o que a gente vai ter que fazer? Ó? Deixa eu dar uma dica para vocês. A gente vai sempre considerar, então, a nossa função, quando ele não especificar nada, o nosso domínio como qualquer número real. Tá? Então, como ele não deu aqui para a gente ó, o conjunto de partida, igual ele fez aqui no exemplo, ó, a gente vai considerar, então, o nosso domínio como qualquer número real. Só que qualquer número real, a gente poderia utilizar qualquer valor aqui ó, para montar o gráfico na coluna do x. Ó. Na tabelinha que a gente vai ter que montar e aplicar a lei de formação do exercício, a gente poderia utilizar qualquer valor. A dica é a seguinte, a gente sempre vai utilizar, nessa situação que ele não especificar, números próximos do zero. Tá? Então, a gente pode utilizar 2 números negativos próximos do zero e 2 números positivos. Tá? Isso fica muito legal. Por quê? Dá a ideia para a gente do gráfico, da reta aqui no gráfico, né? Uma parte vai estar passando no negativo e uma parte positiva. Porque se você só utilizar números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o desenho do gráfico vai ficar só na parte positiva. E se você utilizar só negativo, também só vai ficar na parte negativa. Então, para equilibrar essa representação gráfica, é legal a gente passar um pouquinho aqui para os números negativos e também para os números positivos, tá? Isso é uma abordagem de livro também, tá bom? Tem livros até que pede para a gente fazer menos 3 até o 3, mas aí já fica um pouco extenso, né? Porque aumenta a tabela, correto? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. A gente vai estar fazendo o seguinte, então, na letra A, ó. A gente vai ter que montar a tabela, né? Correto? E a gente vai estar, então, utilizando os valores para x próximos, né, do zero. Então, aqui a gente vai ter ó, 2 números negativos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Depois, no y, aqui é a tabelinha, tá? No y, a gente vai ter a seguinte lei de formação, ó, 4x menos 2. Então, no lugar do x, a gente vai estar substituindo por menos 2, ok? Ó,
No de baixo, se eu utilizei o x menos 1, eu vou estar substituindo por menos 1. E aí eu tenho um par ordenado, ó, menos 2, aplicando a nossa lei de formação. Vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho. Ó. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 com menos 2, ó, aqui já é termos semelhantes, né? Bom, nesse primeiro momento, eu tenho a multiplicação. Então, a regra adicional aqui é da multiplicação. Mais com menos vai dar menos. Depois, com esse resultado, menos 8 com menos 2, aí não há multiplicação entre esses números, né? Então, a gente vai ter que agrupá-los, tá? A gente vai reduzir termos semelhantes, a gente vai juntá-los e manter o sinal. Então, menos 8 com menos 10 mantém o sinal e soma os números, são da mesma família. Então, a gente vai ter menos 10. E o primeiro par ordenado já está montado, ó, menos 2 com menos 10. Então, a gente vai ter que montar aqui, fazer um gráfico, ó. A gente vai conectar o menos 2 lá embaixo com o menos 10. E aí você vai ter que montar a tabelinha, fazer o cálculo, né? E depois classificar como crescente, decrescente ou constante. Aí você vai observar se o A for positivo, é crescente. Né? Se o A for negativo, decrescente, tá bom? E a única que a gente não vai precisar montar a tabelinha é a letra C. Tá bom? A letra C está dizendo aqui que y é igual a menos 3. Você vai marcar um pontinho no menos 3 no y e vai montar uma reta paralela ao eixo x, tá bom?